garotinha pobre que pulou em frente da bala em meio a um tiroteio entre agentes da CIA e criminosos. Naquela parte esquecida da cidade, onde os prédios altos davam lugar a muros rachados e ruas sem nome, vivia uma menina que parecia invisível aos olhos do mundo. As pessoas passavam apressadas por ela todos os dias, desviando o olhar, como se sua existência fosse um incômodo silencioso. Ninguém sabia seu sobrenome. Muitos nem sabiam seu nome. Para a maioria, ela era apenas mais uma criança pobre tentando sobreviver. A menina tinha poucos anos de vida, mas carregava no olhar uma maturidade que não combinava com a sua idade. Seus dias começavam cedo, quando o sol ainda lutava para nascer entre os prédios distantes do centro. Ela acordava antes de todos, não por obrigação escolar, mas porque a fome não a deixava dormir por muito tempo. Aprendera cedo que o mundo não era gentil com quem não tinha nada. Mesmo assim, havia algo diferente nela, algo que não podia ser explicado apenas pela pobreza ou pela solidão. Apesar de tudo, seu coração permanecia inteiro. Ela ajudava quando podia, dividia o pouco que tinha e sorria para pessoas que jamais retribuíam. Era uma bondade silenciosa, quase invisível, assim como ela. Naquele dia, como em tantos outros, a menina caminhava pelas ruas próximas a um dos bairros mais luxuosos da cidade. Era um contraste cruel. De um lado, calçadas quebradas. Do outro, portões altos, câmeras de segurança e carros importados. Ela não atravessava aquela região por curiosidade, mas porque ali, às vezes, surgiam oportunidades de conseguir algo para comer. Foi quando viu algo incomum. Um carro preto, grande e reluzente, parou próximo a uma praça cercada por árvores bem cuidadas. 2 seguranças desceram primeiro, atentos a tudo ao redor. Em seguida, um menino saiu do banco de trás. Ele usava roupas caras, tênis limpos demais para brincar na rua e carregava nos olhos um vazio que dinheiro nenhum parecia preencher. Era o filho de um dos bilionários mais poderosos do país. O menino observava a praça com curiosidade contida. Apesar da proteção exagerada, havia algo em seu rosto que denunciava solidão. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tinha liberdade, nem amigos verdadeiros, nem experiências simples. Aquela breve parada era uma exceção em sua rotina controlada. A menina observou de longe. Não sentiu inveja, sentiu curiosidade. Nunca tinha visto alguém tão protegido e, ao mesmo tempo, tão sozinho. Por um momento, os olhares dos dois se cruzaram. O menino hesitou, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. A menina, instintivamente, sorriu. Não era um sorriso forçado, nem interessado. Era apenas um gesto simples, humano. Algo que o menino não recebia com frequência. Aquele pequeno gesto quebrou uma barreira invisível. Contra todas as regras, o menino deu alguns passos à frente, afastando-se ligeiramente dos seguranças. A menina permaneceu onde estava, sem se aproximar demais, respeitando o espaço. Eles começaram a conversar, primeiro com palavras tímidas, depois com frases mais longas. Descobriram que, apesar das diferenças, ambos se sentiam sozinhos de maneiras diferentes. Ela contou que não tinha pai nem mãe. Ele confessou que tinha um pai presente fisicamente, mas distante emocionalmente. Ela falou de noites frias. Ele falou de quartos grandes demais. Pela primeira vez, o menino sentiu que alguém o entendia sem julgá-lo. O tempo passou rápido demais. Os seguranças começaram a ficar inquietos. Um deles levou a mão discretamente ao comunicador.
Algo não estava certo. O ambiente parecia o mesmo, mas havia uma tensão no ar, como se algo invisível estivesse prestes a acontecer. A menina percebeu primeiro. Talvez por viver sempre em alerta. Talvez por instinto. Talvez porque quem cresce nas ruas aprende a ouvir o perigo antes que ele se anuncie. Seus olhos se desviaram por um segundo e seu corpo reagiu antes mesmo de sua mente compreender completamente a situação. O mundo pareceu desacelerar. Ela não pensou no próprio medo, não pensou no futuro, não pensou em recompensas, apenas viu o menino. Aquele garoto que, por alguns minutos, tinha sido apenas uma criança como ela, em perigo. E foi então que ela fez o impensável. Num movimento rápido, quase instintivo, a menina se lançou à frente, colocando-se entre o perigo e o filho do bilionário. Os gritos ecoaram. Os seguranças reagiram. O caos tomou conta do lugar. O menino ficou paralisado, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sabendo no fundo que aquela menina havia feito algo que ninguém jamais tinha feito por ele antes. Ela caiu. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase irreal. As pessoas começaram a se aproximar. Os seguranças chamaram ajuda. O menino tremia, incapaz de se mover, com os olhos fixos na menina estendida no chão. Pela primeira vez em sua vida, ele sentiu o medo real de perder alguém. Minutos depois, o carro voltou em alta velocidade. Dentro dele estava o bilionário, o pai. Um homem acostumado a controlar mercados, empresas e destinos inteiros. Mas naquele momento, ao descer do carro e ver a cena, todo o poder do mundo pareceu inútil. Ele olhou para o filho, depois para a menina. "Quem é ela?" perguntou com a voz trêmula. Ninguém soube responder. Ela não tinha documentos ali. Não tinha sobrenome conhecido. Não tinha ninguém para chamar de família. Ainda assim, tinha acabado de fazer algo que mudaria o destino de todos os presentes. Enquanto a ajuda chegava e a menina era levada com cuidado, o bilionário permaneceu parado, sentindo algo que há muito tempo não sentia: gratidão misturada com culpa. Aquela criança, que o mundo ignorava todos os dias, tinha feito o que nem sua fortuna, nem seus seguranças, nem seu poder foram capazes de garantir. Ela havia salvado seu filho. E naquele instante, sem que ninguém pudesse imaginar, o destino da menina invisível começava a mudar. Não apenas a vida dela, mas a de muitos homens poderosos que ainda nem sabiam que seu coração seria profundamente tocado por aquela história. O mundo ainda não sabia seu nome, mas em breve todos falariam sobre ela. O hospital amanheceu envolto em um silêncio pesado, daqueles que não se quebram com passos nem com sussurros. Era um silêncio feito de espera, de pensamentos acumulados e de sentimentos que ninguém ali estava acostumado a enfrentar. Para o bilionário, aquele ambiente era mais assustador do que qualquer sala de reuniões onde bilhões eram decididos em segundos. Ele estava sentado em uma cadeira simples, algo que não combinava com o homem que costumava ocupar poltronas de couro em jatos particulares. O celular vibrava sem parar em seu bolso. Chamadas de executivos, assessores, jornalistas, mas ele ignorava todas. Pela primeira vez em muitos anos, dinheiro não era a prioridade. Seu olhar estava fixo no corredor. Ali, do outro lado de uma porta fechada, estava o filho. E alguns metros adiante, outra porta guardava o destino de uma menina cujo nome ele ainda não sabia, mas que havia se tornado impossível de esquecer. O menino permanecia em silêncio,
sentado ao lado do pai. Seu corpo pequeno parecia ainda menor dentro da roupa cara. Ele não chorava, não falava. Apenas segurava com força um pequeno objeto nas mãos. Algo simples que a menina havia lhe dado momentos antes de tudo acontecer. Um gesto pequeno, mas agora carregado de significado. O bilionário tentou falar. "Filho", começou, mas a voz falhou. O menino levantou o olhar lentamente. Seus olhos não tinham mais a inocência despreocupada de antes. Havia ali algo novo: confusão, medo e um sentimento profundo de culpa que nenhuma criança deveria carregar. "Ela", o menino disse com a voz baixa, "ela fez isso por mim." O pai engoliu em seco. Aquela frase atravessou seu peito como uma verdade dura demais. Ele sabia que seu filho estava cercado de segurança, mas nunca realmente protegido emocionalmente. Sempre acreditara que prover conforto material era suficiente. Agora, uma menina sem nada havia provado o contrário. "Eu sei", respondeu tentando manter a calma. "E nós vamos fazer tudo o que for possível por ela." Mas no fundo, ele sabia que tudo o que fosse possível era um conceito frágil diante do que havia acontecido. Enquanto isso, em outro corredor menos iluminado, médicos e enfermeiros trabalhavam com atenção silenciosa. A menina permanecia sob cuidados, monitorada com zelo. Ninguém ali sabia de onde ela vinha, quem eram seus responsáveis ou se alguém apareceria perguntando por ela. Ainda assim, algo em sua história havia tocado todos. Uma enfermeira comentou em voz baixa: "Ela salvou alguém que tinha tudo, sem ter nada." A frase se espalhou pelo hospital como um sussurro carregado de reverência. Horas depois, quando a situação se estabilizou, o bilionário foi autorizado a se aproximar da porta onde a menina estava. Ele hesitou antes de entrar. Não por medo do que veria, mas porque sentia que aquele encontro mudaria algo dentro dele que jamais voltaria ao lugar. Ao observá-la ali, tão pequena, tão frágil, ele sentiu algo que nenhuma aquisição bilionária havia despertado: responsabilidade humana. Ela não era apenas uma heroína, era uma criança. O bilionário fechou os olhos por um instante e lembrou-se do próprio passado. Poucos sabiam, mas ele também crescera com pouco. A diferença era que, em algum momento, alguém lhe estendeu a mão certa. Ele havia passado a vida inteira acreditando que o sucesso apagava o passado. Agora percebia que o passado apenas esperava o momento certo para cobrar sua atenção. Quando voltou ao filho, encontrou-o ainda em silêncio. "Pai", o menino disse finalmente. Ela vai ficar sozinha?" A pergunta caiu como um peso impossível de ignorar. O bilionário não respondeu de imediato. Pela primeira vez, ele não tinha uma solução pronta. Não havia contratos, nem acordos, nem dinheiro capaz de resolver aquela questão com rapidez. "Não", respondeu com firmeza, mais para si mesmo do que para o filho. "Ela não vai ficar sozinha." Mas dizer era mais fácil do que cumprir. No lado de fora do hospital, a notícia começava a se espalhar. Primeiro em pequenos grupos, depois em mensagens, depois em manchetes discretas. Uma criança havia salvado a vida do herdeiro de um dos homens mais ricos do país. A sociedade, acostumada a histórias de escândalos e excessos, foi pega de surpresa por um gesto puro. Alguns viram apenas uma curiosidade. Outros enxergaram um símbolo. Homens poderosos, que raramente se emocionavam com algo além de números, começaram a prestar atenção. Um deles comentou durante um jantar reservado: "Se uma menina assim existe, talvez ainda haja esperança." Outro, mais velho e mais solitário,
permaneceu em silêncio por longos minutos após ouvir a história. Algo em seu peito foi tocado de maneira desconfortável e profunda. 10 bilionários. 10 homens acostumados a conquistar tudo o que desejavam. Nenhum deles sabia ainda, mas aquela menina começava a ocupar um espaço que dinheiro nenhum havia conseguido preencher. Enquanto isso, no hospital, o menino finalmente dormia, exausto emocionalmente. O bilionário observava o filho e percebeu algo doloroso. Aquela havia sido a primeira vez que o menino enfrentara o mundo real sem filtros, sem paredes douradas, sem proteção absoluta. E fora salvo por alguém que o mundo ignorava. Antes de sair, o bilionário voltou mais uma vez até a porta da menina. Colocou a mão sobre a madeira fria e fez uma promessa silenciosa. Ele ainda não sabia como. Ainda não sabia quando, mas sabia que não permitiria que aquela criança fosse esquecida novamente. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo acelerado, sem imaginar que uma simples atitude de coragem havia iniciado algo muito maior do que um ato heróico. Era o começo de uma disputa silenciosa, de decisões morais e de um futuro que mudaria destinos. A menina ainda dormia. O menino sonhava inquieto. E o mundo, lentamente, começava a olhar para quem sempre foi invisível. A manhã chegou lentamente, como se o mundo hesitasse em acordar, depois do que havia acontecido no dia anterior. O hospital ainda mantinha aquele ar contido, quase respeitoso, como se cada corredor soubesse que algo extraordinário estava em curso. Não havia câmeras por perto, nem jornalistas ainda. Apenas médicos, enfermeiros e alguns poucos que carregavam nos olhos uma história que jamais esqueceriam. A menina permanecia deitada, respirando com dificuldade controlada, mas estável. Seu rosto mostrava marcas de cansaço profundo, não apenas físico, mas de uma vida inteira de privações. Mesmo inconsciente, havia nela uma serenidade inexplicável, como se seu gesto tivesse sido apenas uma extensão natural de quem ela sempre foi. Do outro lado do corredor, o bilionário caminhava em passos lentos. Ele não dormira. Passara a noite inteira sentado, revendo decisões, lembranças e escolhas que fizera ao longo da vida. Pela primeira vez, o silêncio não era um aliado estratégico, mas um espelho incômodo. Ele pensava no filho. O menino acordara várias vezes durante a madrugada, chamando pela menina. Não pelo nome, porque ainda não o conhecia, mas por ela. Aquilo partia o coração do pai de uma forma que nenhuma perda financeira jamais conseguira. Pai, o menino disse ao amanhecer com a voz rouca de quem chorou em silêncio. Ela acordou? O bilionário respirou fundo antes de responder. Ainda não, filho, mas os médicos disseram que ela é forte. O menino assentiu, mas seus olhos mostravam medo. Um medo diferente daquele que sentira antes. Agora, ele compreendia que pessoas podiam desaparecer, que gestos tinham consequências, que coragem também doía. Pouco depois, uma assistente social chegou ao hospital. Era uma mulher experiente, acostumada a histórias difíceis, mas visivelmente abalada por aquela em especial. Ela carregava uma pasta simples e uma expressão preocupada. Nós precisamos conversar, disse ao bilionário, em tom profissional. Eles se afastaram alguns metros. Ainda não encontramos nenhum registro da menina, explicou ela. Nenhum responsável apareceu, nenhum familiar. Ela não está em nenhum sistema. A frase ecoou como um golpe silencioso. Então, ela está sozinha, disse o bilionário, mais como constatação do que como pergunta. Legalmente, sim.
A assistente hesitou. E isso significa que quando ela sair daqui, precisaremos decidir o que fazer. O bilionário sentiu o peso daquelas palavras. Decidir o que fazer soava frio demais para alguém que acabara de salvar uma vida com o próprio corpo. Ela não vai voltar para a rua, afirmou com firmeza. A assistente social observou o homem à sua frente. Estava acostumada a promessas vazias feitas por pessoas poderosas, mas algo naquele olhar era diferente. Não havia arrogância, havia conflito. Isso precisará seguir os caminhos legais, respondeu ela. Mas fez uma pausa. Há muita gente começando a perguntar por ela. Quem? Ele perguntou. Pessoas influentes, muito influentes. O bilionário entendeu imediatamente. Enquanto isso, em outra ala do hospital, um médico entrou no quarto da menina e ajustou alguns equipamentos. Ela começou a se mover lentamente. Seus dedos tremeram. Seus olhos se abriram com dificuldade, como se o mundo estivesse pesado demais para ser encarado de uma vez. A enfermeira se aproximou. Calma, você está em segurança, disse com suavidade. A menina tentou falar, mas a voz não saiu. Seus olhos percorreram o quarto, confusos, até pararem na porta. Havia ali uma pergunta silenciosa. O menino está bem, completou a enfermeira, percebendo. Você salvou ele. Uma lágrima escorreu lentamente pelo rosto da menina. Não de dor, de alívio. Pouco depois, o bilionário foi informado de que ela havia despertado. Ele hesitou antes de entrar. Não sabia como se dirigir àquela criança que havia feito algo tão grandioso sem pedir nada em troca. Quando entrou, ela o olhou com atenção. Não havia medo, apenas curiosidade. Obrigado, disse ele com a voz firme, mas carregada de emoção. Você salvou a coisa mais importante da minha vida. A menina demorou alguns segundos para responder. Ele está bem? Perguntou com a voz fraca. Está, graças a você. Ela fechou os olhos por um instante, como se aquela confirmação fosse tudo o que precisava. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Lia, respondeu quase num sussurro. Aquele nome simples pareceu ocupar todo o quarto. Lia. O bilionário repetiu mentalmente, como se temesse esquecer. Nos dias seguintes, a história ganhou forma fora das paredes do hospital. Primeiro em círculos restritos, depois em conversas privadas. Por fim, em encontros discretos entre homens que raramente se reuniam por razões que não envolvessem bilhões. Uma criança sem ninguém, disse um deles, com uma coragem que não se compra. Esse tipo de coisa não acontece por acaso, comentou outro. Cada um deles via em Lia algo diferente. Redenção, propósito, chance de recomeço. Alguns eram pais ausentes, outros nunca haviam sido pais. Todos, porém, sentiram algo que não conseguiam explicar racionalmente. 10 bilionários começaram a se movimentar. Enquanto isso, Lia se recuperava lentamente. O menino passou a visitá-la todos os dias, sempre acompanhado. Sentava-se ao lado da cama e falava, mesmo quando ela não respondia muito. Contava coisas simples, histórias do que via pela janela, detalhes que jamais teria compartilhado com alguém antes. Ali, entre paredes brancas, nasceu um vínculo improvável. O bilionário observava de longe. Cada visita reforçava algo que ele já não conseguia negar. Aquela menina não era apenas parte de um acontecimento extraordinário. Ela estava se tornando parte da vida deles. Mas o mundo não funciona apenas com sentimentos. Reuniões começaram a ser marcadas. Advogados, conselheiros e especialistas foram acionados.
Cada bilionário tinha uma proposta. Cada um acreditava, à sua maneira, que podia oferecer o melhor futuro. O que ninguém parecia perceber era que Lia não precisava apenas de um futuro rico. Ela precisava de pertencimento. E essa seria a escolha mais difícil de todas. O hospital já não era mais apenas um lugar de recuperação. Aos poucos, tornava-se um ponto de convergência de interesses, emoções e decisões que ultrapassavam qualquer protocolo médico. Embora os corredores ainda estivessem limpos e silenciosos, havia algo no ar. Uma expectativa quase palpável, como se todos soubessem que aquela história não terminaria ali. Lia acordava todos os dias com a mesma sensação estranha: segurança. Para alguém que crescera sem um lugar fixo, aquela palavra era nova. Havia cobertores quentes, refeições regulares e pessoas que perguntavam como ela se sentia. No entanto, junto ao conforto vinha uma inquietação que ela não conseguia explicar. Algo dentro dela dizia que aquela calmaria era temporária. Ela observava pela janela sempre no mesmo horário, quando a luz da manhã entrava suave. Não pensava em futuro distante. Pensava apenas no agora e no menino. Ele chegava todos os dias, pontualmente. Nunca trazia brinquedos caros, apenas sua presença. Sentava-se perto, falava baixo, respeitava os silêncios de Lia. Aquilo, para ambos, era suficiente. "Meu pai está diferente", disse ele certa vez, quase como um segredo. "Ele me escuta agora." Lia não respondeu, mas sorriu levemente. Ela não sabia o que significava pai presente, mas entendia o valor de alguém que aprende a ouvir. Enquanto isso, fora do quarto, o bilionário enfrentava algo que jamais imaginara: questionamentos internos. Reuniões com advogados se acumulavam, mas ele adiava decisões. Não por falta de opções, mas por excesso delas. 10 bilionários haviam demonstrado interesse formal em adotar Lia. Cada proposta vinha acompanhada de garantias impressionantes: educação internacional, residências luxuosas, acesso a tudo o que o dinheiro podia oferecer. Era como se disputassem um ativo valioso. Mas, para ele, aquilo soava errado. Lia não era um troféu moral. Em uma sala reservada, a assistente social foi direta: "O interesse é real. Todos têm condições legais e financeiras." Mas ela fez uma pausa. "Nem sempre isso é o que uma criança precisa." O bilionário assentiu em silêncio. "E você?" ela perguntou. "O que quer fazer?" Ele demorou a responder. "Quero fazer o certo", disse por fim. "Mesmo que seja o mais difícil." O problema era que o certo não vinha com manual. Enquanto decisões eram debatidas, a mídia finalmente descobriu a história. Não com detalhes sensacionalistas, mas com reverência. Manchetes discretas surgiram, falando de coragem, sacrifício e humanidade. O nome de Lia não foi divulgado por proteção. Ainda assim, sua existência passou a ocupar o imaginário coletivo. Pessoas comuns começaram a deixar cartas no hospital. Mensagens simples, feitas à mão. Algumas diziam "obrigado", outras diziam "você nos lembra quem somos". Lia não entendia tudo aquilo, mas sentia o peso crescente de ser vista. "Por que eles escrevem para mim?", perguntou a enfermeira. "Porque você fez algo que tocou muita gente", respondeu ela. Lia pensou por um instante. "Eu só fiz o que parecia certo." A simplicidade daquela resposta dizia tudo. Em uma noite silenciosa, o bilionário entrou no quarto após o menino adormecer. Sentou-se ao lado da cama de Lia, mantendo certa distância, respeitoso. "Posso ficar um pouco?", perguntou. Ela assentiu. "Muitas pessoas querem te ajudar", ele começou,
escolhendo as palavras com cuidado. Pessoas que acreditam que podem te dar uma vida boa. Lia franziu levemente a testa. Eu já tenho uma vida, respondeu com honestidade desarmante. Ele sorriu, surpreso. Sim, mas elas querem te oferecer outra. Elas me conhecem? Lia perguntou. A pergunta ficou suspensa no ar. Não, ainda não. Então, como sabem que é isso que eu preciso? O bilionário sentiu um nó na garganta. Aquela criança, que nunca frequentara uma escola formal, acabara de fazer a pergunta mais importante de todas. Elas sabem o que podem dar, respondeu ele com humildade. Mas talvez não saibam quem você é. Lia ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não gosto de ser escolhida como coisa, disse finalmente. Aquela frase ecoou na mente dele por horas depois que saiu do quarto. No dia seguinte, uma reunião decisiva foi marcada. Os representantes legais dos interessados aguardavam respostas. O bilionário compareceu pessoalmente, algo raro. Sua presença deixou claro que aquilo não era apenas um processo administrativo. Antes de qualquer decisão, disse ele, há algo que todos precisam entender. Lia não é um símbolo, não é um prêmio, e não é uma forma de aliviar consciências. Houve um silêncio desconfortável. Se alguém aqui acredita que pode comprá-la com conforto, está enganado, continuou. Ela precisa de vínculo, de tempo, de alguém que esteja disposto a mudar junto com ela. Alguns se incomodaram, outros refletiram. Pela primeira vez, aquela disputa deixava de ser sobre poder. Enquanto isso, Lia aguardava. Não sabia o que viria. Apenas sentia que sua vida estava novamente à beira de uma mudança grande demais para ser compreendida. O menino segurou sua mão naquele dia. Seja o que for, disse ele. Eu não vou te esquecer. Lia apertou de volta. Nem eu. O destino começava a desenhar seus próximos passos. E, embora muitos acreditassem que o dinheiro decidiria tudo, a verdade era outra. O gesto que mudara aquela história não tinha preço, e a decisão final não seria comprada. Seria sentida. Os dias seguintes foram marcados por uma estranha mistura de calma e tensão. Para Lia, o hospital havia se tornado quase um refúgio, um lugar onde o tempo parecia passar mais devagar. Para os adultos ao redor, porém, cada hora trazia novas pressões, decisões urgentes e expectativas crescentes. Ela já conseguia se sentar sozinha e caminhar pequenos trechos pelo corredor, sempre acompanhada. Cada passo era celebrado pelos profissionais que a cercavam, mas Lia não entendia por que tanta atenção. Para ela, levantar-se era apenas mais um gesto necessário para continuar vivendo. O menino caminhava ao seu lado, orgulhoso, como se cada avanço dela fosse uma vitória compartilhada. Ele falava mais agora. Contava histórias sobre sua casa enorme, sobre brinquedos que nunca usava, sobre como sua rotina era cheia de compromissos, mas vazia de escolhas. Lá tudo é decidido antes de eu acordar, disse ele um dia. Até o que eu vou gostar. Lia ouviu em silêncio. E você gosta? Perguntou. Ele pensou por alguns segundos. Não sei. Nunca pensei nisso. Aquela conversa simples resumiu algo maior do que ambos conseguiam compreender. Enquanto isso, do lado de fora daquele pequeno universo, a história de Lia já não era mais apenas uma notícia discreta. Programas de televisão, colunas sociais e debates reservados começaram a citar o gesto da menina. Mesmo sem mostrar seu rosto, mesmo sem revelar seu nome completo, todos falavam dela. E junto com a admiração,
vieram as intenções. Reuniões privadas aconteciam em salas luxuosas, muito distantes do quarto simples onde Lia descansava. Homens acostumados a fechar negócios bilionários discutiam cláusulas, vantagens e o melhor interesse da criança. Cada um interpretando essa frase de acordo com a própria visão de mundo. Alguns viam em Lia uma chance de redenção pessoal. Outros, uma oportunidade de construir uma imagem pública impecável. Poucos realmente se perguntavam como ela se sentia. O bilionário, pai do menino, acompanhava tudo com crescente desconforto. Cada nova proposta que chegava parecia mais elaborada do que a anterior. Planos de vida inteiros eram desenhados no papel, como se Lia fosse uma personagem fictícia e não uma criança real. Em uma dessas reuniões, ele interrompeu um advogado no meio da explicação. "Vocês estão falando como se ela não estivesse viva", disse com frieza. "Como se fosse um projeto." O silêncio foi imediato. "Ela não é um investimento", completou. "É uma pessoa." Alguns desviaram o olhar, outros fingiram concordar, mas o sistema seguia seu curso. No hospital, a assistente social decidiu conversar diretamente com Lia. Sentou-se ao lado dela, com calma, sem pastas nem formalidades. "Lia, você sabe por que tantas pessoas estão interessadas em você?" perguntou. Lia pensou um pouco antes de responder. "Porque eu fiz algo que acharam importante." "Sim", concordou a mulher. "E agora querem cuidar de você. Cuidar ou escolher?" Lia perguntou, com uma maturidade que surpreendeu mais uma vez. A assistente respirou fundo. "O que você quer, Lia?" A pergunta ficou no ar por alguns segundos. "Eu quero alguém que fique", respondeu ela. "Não alguém que me leve." A simplicidade daquela resposta era devastadora. Enquanto isso, o menino enfrentava seus próprios conflitos. Pela primeira vez, ele sentia medo de perder alguém que não podia ser substituído por nada. Começou a ter pesadelos, acordando à noite chamando por Lia. O pai passou a dormir no mesmo quarto, algo impensável meses antes. "Ela vai embora?" o menino perguntou certa madrugada. O bilionário não soube mentir. "Ainda não sabemos", respondeu com honestidade. "Mas eu prometo que não vou deixar que decidam isso sem pensar no que é certo." "O que é certo?" o menino insistiu. O pai hesitou. "É ouvir", respondeu. "Mesmo quando é difícil." No dia seguinte, uma decisão importante foi tomada. O bilionário solicitou que Lia participasse, de alguma forma, das conversas sobre seu futuro. Não como alguém que escolhe entre ofertas, mas como alguém que é ouvida. A proposta causou desconforto. "Ela é só uma criança", argumentaram. "Justamente", respondeu ele. "Por isso precisamos ouvi-la agora, antes que o mundo a ensine a ficar em silêncio." A notícia não agradou a todos. Alguns bilionários recuaram imediatamente. Outros insistiram. 10 haviam demonstrado interesse inicial. Agora, o número começava a diminuir. E isso, para o bilionário, já dizia muito. Naquela tarde, Lia caminhou até o jardim do hospital pela primeira vez. O sol tocava sua pele com suavidade. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo algo raro. Paz. O menino sentou-se ao seu lado. "Se você pudesse escolher qualquer coisa, o que escolheria?" ele perguntou. Lia pensou por um longo tempo. "Eu escolheria não ter que provar nada para ninguém", respondeu. Ele sorriu. "Eu escolheria aprender a ser normal", disse. Ambos riram baixinho, compartilhando um desejo que o dinheiro jamais poderia comprar. Enquanto isso, o mundo poderoso
começava a perceber algo desconfortável. Lia não cabia nos planos que haviam criado para ela. Ela não queria ser símbolo, nem troféu, nem promessa. Ela queria pertencimento. E naquele ponto da história, ficava cada vez mais claro que nem todos estavam dispostos a oferecer isso. Alguns bilionários desistiram em silêncio. Outros insistiram com ainda mais força. Mas o verdadeiro conflito ainda estava por vir. Porque em breve, Lia teria que encarar não apenas propostas, mas uma escolha que mudaria sua vida para sempre. O hospital já não parecia o mesmo. Não porque as paredes tivessem mudado, mas porque as pessoas dentro dele haviam mudado. Médicos, enfermeiros, assistentes e até visitantes comuns agora caminhavam com outro olhar. Não era mais apenas um lugar de passagem. Era o centro de uma história que começava a questionar valores profundos. Lia sentia isso, mesmo sem compreender todos os detalhes. Ela percebia nos sorrisos demorados, nas perguntas gentis, no cuidado redobrado. Pela primeira vez, não era tratada como alguém que precisava apenas sobreviver, mas como alguém que importava. Ainda assim, havia algo que a incomodava. Ela começava a sentir que sua vida estava sendo discutida longe demais de onde ela estava. Naquela manhã, a assistente social entrou no quarto com um semblante sério, mas calmo. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e colocou a pasta sobre o colo, sem abri-la. Lia, hoje algumas pessoas vão conversar sobre o seu futuro, disse com cuidado. Nada será decidido sem que você saiba. Lia assentiu lentamente. Elas vão me ver? Perguntou. Algumas gostariam, respondeu a mulher. Mas só se você quiser. Lia olhou para a janela por alguns segundos. Depois voltou a olhar. Elas querem me conhecer ou me escolher. A pergunta não era acusatória, era honesta. A assistente social sentiu um aperto no peito. Algumas querem ajudar, outras querem sentir que ajudaram. Lia refletiu em silêncio. Eu posso ouvir, disse, mas não quero promessas grandes. Promessas grandes quebram fácil. Aquela frase simples revelou algo que ninguém naquelas salas de reunião havia considerado. Lia já conhecia a decepção. Enquanto isso, no andar superior do hospital, uma sala havia sido preparada para encontros individuais. Nada luxuoso, nada imponente. Apenas cadeiras, uma mesa simples e silêncio suficiente para conversas verdadeiras. O primeiro bilionário chegou acompanhado de advogados, mas foi convidado a entrar sozinho. Era um homem mais velho, conhecido por sua filantropia. Falou com voz suave. Contou sobre projetos sociais, escolas, fundações. Falou de oportunidades. Lia ouviu com atenção, mas seus olhos permaneceram atentos a outra coisa. O tom. Se eu for com você, perguntou ela, quem vai sentar comigo quando eu não quiser falar? O homem hesitou. Eu tenho pessoas para isso. Lia assentiu educadamente, mas algo nela se fechou. O segundo falou sobre viagens, culturas, idiomas. O terceiro sobre conforto e proteção. O quarto sobre recomeços. Cada conversa revelava algo importante. Todos tinham muito a oferecer, menos tempo emocional. O bilionário, pai do menino, observava tudo à distância. Cada encontro reforçava uma inquietação crescente. Não era arrogância, não era falta de recursos, era ausência de presença. Quando chegou sua vez, ele não levou pastas nem discursos. Sentou-se diante de Lia em silêncio por alguns segundos. Eu não preparei nada, disse, porque não sei o que você precisa ouvir. Lia o observou com atenção. Então, por que está aqui? Perguntou.
Porque meu filho não dorme sem saber se você está bem, respondeu ele. E porque eu percebi que passei a vida inteira comprando coisas para não ter que sentir. Lia inclinou levemente a cabeça. Sentir dói, disse ela. Eu sei, respondeu ele, mas também ensina. Houve um silêncio confortável entre os dois. Eu não posso prometer que tudo vai ser fácil, continuou ele. Nem que eu sempre vou acertar. Mas posso prometer que estarei presente, mesmo quando for difícil. Lia não respondeu imediatamente. Seus olhos se encheram de algo novo. Cautela misturada com esperança. O senhor mudaria por mim? Perguntou. A pergunta não era simbólica, era prática. O bilionário respirou fundo. Já estou mudando, disse. E isso me assusta. Mas também me faz sentir vivo. Quando o encontro terminou, Lia estava cansada. Não fisicamente, mas emocionalmente. A assistente social percebeu. Quer parar por hoje? Perguntou. Quero pensar, respondeu Lia. Pensar sem vozes. Naquela noite, o menino sentou-se ao lado dela, como sempre. Eles falaram muito? Perguntou. Sim, respondeu Lia. E você? Ela sorriu. Eu falei pouco, mas pensei muito. O menino ficou em silêncio por um instante. Se você for embora, começou ele, mas não terminou. Lia segurou a mão dele. Eu não sei para onde vou, disse com honestidade. Mas sei que não vou esquecer você. Eu também não, respondeu ele com a voz embargada. Enquanto isso, fora do hospital, a lista dos interessados diminuía. Dos 10 bilionários iniciais, apenas 4 permaneceram. Os outros desistiram quando perceberam que não seria uma decisão rápida, nem controlável, nem baseada apenas em poder. A mídia começou a especular. Alguns criticaram, outros elogiaram. Mas ninguém realmente sabia o que estava acontecendo dentro daquelas paredes. E talvez isso fosse o mais importante. Na manhã seguinte, a assistente social reuniu todos os envolvidos. Lia precisa de tempo, disse, e de espaço para escolher sem pressão. Houve resistência. O tempo também é uma forma de decisão, argumentaram. O bilionário levantou-se. Então que seja uma decisão humana, disse, não financeira. Aquela frase encerrou a reunião. Lia observava tudo à distância, sentada em uma cadeira de rodas, ainda se recuperando. Ela sentia que algo grande se aproximava, algo que não poderia ser desfeito. Mas pela primeira vez na vida, ela não sentia medo. Porque agora ela estava sendo ouvida. E isso, para alguém que sempre foi invisível, era mais poderoso do que qualquer promessa de riqueza. O mundo dos adultos ainda tentava decidir por ela. Mas Lia começava, enfim, a decidir por si. E o próximo passo exigiria coragem, não para salvar alguém, mas para escolher onde pertencer. O hospital despertou naquela manhã com uma sensação diferente. Não era agitação, nem urgência médica, era expectativa. As pessoas caminhavam mais devagar, falavam em tons mais baixos, como se todos soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. Algo que não apareceria em prontuários nem relatórios. Lia acordou cedo. Dormira pouco, não por dor física, mas porque sua mente estava cheia demais. Pela primeira vez na vida, ela tinha escolhas. E, paradoxalmente, isso era assustador. Antes o caminho sempre fora imposto. Sobreviver, aceitar, seguir. Agora, o mundo esperava que ela decidisse. Ela sentou-se na cama e observou o quarto silencioso. Tudo ali era temporário. As paredes brancas, os lençóis, o cheiro de limpeza. Ainda assim, aquele lugar fora o primeiro onde sentira algo próximo de cuidado contínuo. Não queria se apegar,
mas já estava. A assistente social entrou pouco depois, com um sorriso tranquilo. Hoje não haverá reuniões, disse. Hoje é um dia seu. Lia levantou o olhar surpresa. Meu. Sim, sem conversas formais, sem propostas, apenas espaço. Lia respirou fundo. Espaço era algo raro em sua vida. Enquanto isso, no outro lado do hospital, o bilionário observava o filho tomar café da manhã. Algo simples que antes era feito sempre às pressas, agora ganhava importância. Ele percebia mudanças sutis no menino. Mais silêncio, mais reflexão, menos ansiedade. Pai, disse o garoto de repente, se a Lia não ficar com a gente, você vai voltar a ser como antes? A pergunta veio sem acusação, mas com medo. O bilionário pousou a xícara lentamente. Eu espero que não, respondeu. Porque se eu voltar, significa que não aprendi nada. O menino assentiu, satisfeito com a honestidade. Eu acho que ela mudou você, disse. Ela mudou nós dois, corrigiu o pai. No jardim do hospital, Lia caminhava devagar, apoiada. O sol tocava seu rosto com delicadeza. Ali, longe de salas e discursos, ela finalmente conseguia pensar com clareza. Ela pensou nos homens que a haviam visitado, em suas vozes, em suas promessas, em seus olhares. Nenhum era mau, nenhum era cruel, mas poucos pareciam preparados para lidar com silêncios, com noites difíceis, com perguntas sem resposta. Pensou também no menino, em como ele nunca tentou convencê-la de nada, nunca prometera nada, apenas estivera ali. E pensou no pai dele, um homem poderoso, sim, mas também um homem em reconstrução, alguém que não parecia querer salvá-la, mas caminhar ao lado dela. Pensando muito? Perguntou a assistente social, aproximando-se. Pensando diferente, respondeu Lia. Antes eu pensava no amanhã, agora eu penso em depois de amanhã. E isso é novo. A assistente sorriu. Isso se chama futuro, disse. Lia balançou a cabeça. Não, futuro é quando a gente sabe onde pisa. Isso é tentativa. Naquela tarde, uma decisão difícil foi tomada pelos adultos, embora poucos soubessem disso. Dos 4 bilionários restantes, 2 decidiram se retirar. Um deles enviou uma carta respeitosa, dizendo que havia percebido não estar pronto para o tipo de compromisso que Lia exigia. O outro simplesmente silenciou. Restavam 2. E ainda assim, Lia não se sentia pressionada. Algo dentro dela começava a se organizar, como peças que finalmente encontravam lugar. No fim do dia, o bilionário pediu para conversar com ela novamente. Não em uma sala formal, mas no jardim. Eu não vim para perguntar nada, disse ele, assim que se sentaram. Vim para ouvir se você quiser falar. Lia ficou em silêncio por alguns segundos. Todo mundo pergunta o que eu quero, disse ela. Mas ninguém pergunta do que eu tenho medo. Ele inclinou levemente o corpo para a frente. Do que você tem medo, Lia? Ela respirou fundo. Tenho medo de ser grata demais, respondeu. Medo de achar que devo alguma coisa só porque alguém me escolheu. O bilionário sentiu o impacto daquelas palavras. Você não deve nada a ninguém, disse com firmeza. Nem a mim. Mesmo assim, Lia continuou. As pessoas esperam que eu seja um símbolo, forte, corajosa, a menina que salvou alguém. Você não precisa ser isso o tempo todo, respondeu ele. Pode ser só uma criança. Cansada, confusa, às vezes até com raiva. Ela o olhou com atenção. O senhor deixaria eu ser isso? Ele não respondeu imediatamente. Eu teria que aprender, disse por fim. E erraria algumas vezes, mas sim, eu deixaria.
O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, foi honesto. À noite, o menino foi até o quarto de Lia antes de dormir. Sentou-se ao lado da cama, como sempre. "Hoje você ficou diferente", disse ele. "Diferente como?" "Mais quieta, mas não triste." Lia sorriu. "Acho que estou ficando corajosa de outro jeito." "Que jeito?" "Corajosa para ficar." O menino entendeu mais do que qualquer adulto imaginaria. "Eu gostaria que você ficasse", disse, sem pressão. "Mas só se quiser." Lia sentiu um nó no peito. Não de dor, de reconhecimento. Quando ele saiu, ela ficou olhando para o teto por longos minutos. Pensou em tudo o que havia vivido. Pensou na rua. Pensou no hospital. Pensou no gesto que mudara tudo. Percebeu algo importante. Sua vida não precisava ser definida por um único ato. Ela não era apenas a menina que se colocou à frente do perigo. Ela era alguém que agora podia escolher permanecer. Na manhã seguinte, a assistente social se aproximou com cuidado. "Lia", disse ela, "quando você estiver pronta, precisamos conversar sobre o próximo passo." Lia assentiu. "Eu sei", respondeu, "e acho que estou pronta." Mas mesmo assim, pediu mais um dia. Um dia para confirmar o que já sentia. Porque algumas escolhas não precisam ser apressadas. Precisam ser sentidas até o fim. E naquele momento, Lia já sabia. A decisão que mudaria sua vida não viria de promessas grandiosas, mas de pequenos gestos repetidos todos os dias. O mundo poderoso ainda aguardava uma resposta. Mas, dentro dela, o silêncio já havia falado. O dia amanheceu com um céu limpo, daqueles que parecem anunciar mudanças. Para Lia, porém, o peso daquele dia não vinha do clima, mas do que ele representava. Pela primeira vez, não era o mundo falando sobre ela. Era o dia em que ela falaria por si. Ela acordou cedo, antes mesmo das enfermeiras iniciarem a rotina. Sentou-se na cama e respirou fundo, sentindo o próprio corpo responder melhor a cada movimento. O espelho à frente refletia uma menina diferente daquela que chegara dias atrás. Ainda havia fragilidade, mas agora existia algo novo em seu olhar. Firmeza. A assistente social entrou pouco depois, com passos suaves. "Dormiu bem?" perguntou. "Dormi pensando", respondeu Lia. "Isso costuma ser sinal de coragem", disse a mulher sorrindo. Lia não respondeu, apenas assentiu. Naquele dia, uma reunião final havia sido marcada. Não para decidir por Lia, mas para ouvi-la. Uma escolha simbólica proposta pelo bilionário, pai do menino, e aceita com certa resistência pelos demais envolvidos. Alguns advogados discordaram. Outros acharam desnecessário. Mas a decisão estava tomada. A sala era simples. Nenhuma mesa grande. Nenhum símbolo de poder. Apenas cadeiras dispostas em círculo. Ali estavam a assistente social, 2 representantes legais, o bilionário, outro homem que permanecera interessado até o fim, e Lia. Ela entrou devagar, apoiada, mas sem ajuda direta. Cada passo era consciente, cada olhar firme. O silêncio foi respeitoso. "Lia", começou a assistente social, "você não precisa responder a nada que não queira. Estamos aqui para ouvir." Lia olhou ao redor. Não havia hostilidade, mas havia expectativa. "Eu sei", disse ela, "e por isso eu quis vir." O primeiro homem, o outro bilionário, inclinou levemente a cabeça em sinal de respeito. Ele não sorriu, não falou, apenas aguardou. Lia respirou fundo. "Eu ouvi muitas coisas nos últimos dias", começou. "Promessas, planos, ideias sobre o que seria melhor para mim. Eu agradeço. De verdade." Ela fez uma pausa.
Mas ninguém vive uma vida só com ideias. O bilionário sentiu o impacto daquelas palavras. Eu vivi muito tempo sem escolher, continuou Lia. Não porque eu não sabia o que queria, mas porque ninguém perguntava. Ela levantou o olhar. Agora estão perguntando, e isso muda tudo. O outro homem pigarreou, mas permaneceu em silêncio. Eu não quero uma vida perfeita, disse Lia. Quero uma vida possível, onde eu possa errar, ficar triste, ficar quieta, sem medo de decepcionar. Ela olhou diretamente para o bilionário. O senhor me perguntou se eu mudaria você, mas eu quero saber se o senhor aceitaria mudar comigo. A sala ficou completamente silenciosa. O bilionário respondeu sem hesitar. Sim. Mesmo se eu não for grata do jeito que esperam, ela insistiu. Mesmo assim, mesmo se eu não quiser falar sobre o que aconteceu todos os dias, continuou. Especialmente assim, respondeu ele. Lia fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia algo decidido ali. Então, eu escolho ficar, disse. Não porque o senhor pode me dar mais, mas porque o senhor ficou quando não precisava. O outro bilionário respirou fundo. Levantou-se lentamente. Eu respeito sua decisão, disse ele. E agradeço por me mostrar algo que o dinheiro não ensinou. Ele saiu da sala sem ressentimento. A assistente social segurou a emoção. Essa decisão será oficializada aos poucos, explicou. Mas o mais importante já aconteceu. Lia assentiu. Eu sei. Quando saiu da sala, o menino aguardava no corredor. Ele não perguntou nada. Apenas olhou para ela. Lia sorriu. Acho que eu vou ficar por perto, disse. Ele não conteve a reação. Abraçou-a com cuidado, como quem segura algo precioso demais para apertar. O bilionário observava aquela cena com os olhos marejados. Pela primeira vez, não sentiu medo do futuro. Sentiu responsabilidade e aceitou. Nos dias seguintes, os procedimentos começaram. Documentos, avaliações, visitas, tudo dentro do tempo necessário. Mas, emocionalmente, algo já estava resolvido. Lia passou a sair do hospital com mais frequência. Caminhava pelo jardim, pela calçada, sentindo o mundo sem pressa. O menino mostrava pequenas coisas. Uma árvore, um banco, um lugar onde gostava de sentar. É aqui que eu penso quando não quero falar, disse ele certa vez. Lia sentou-se ao lado. Agora eu também vou pensar aqui, respondeu. A mídia, quando soube da decisão, reagiu com surpresa. Alguns elogiaram, outros questionaram. Mas Lia não estava mais interessada nisso. Pela primeira vez, sua história não estava sendo escrita por manchetes. Ela estava sendo vivida. Certa noite, antes de dormir, Lia perguntou algo que estava guardando havia dias. Posso chamar o senhor pelo nome? O bilionário sorriu. Claro. Então, ela hesitou. Posso chamar de pai um dia? Ele sentiu o chão desaparecer por um segundo. Quando você quiser, respondeu com a voz firme e emocionada. Sem pressa. Lia assentiu, satisfeita. Naquele momento, não houve aplausos. Não houve discursos. Apenas um silêncio cheio de significado. A menina que um dia se jogara à frente do perigo, agora fazia algo ainda mais difícil. Confiava. E isso exigia um tipo de coragem que não aparecia nas manchetes. O destino começava a se acomodar. Mas ainda havia um último capítulo a ser vivido. Aquele em que o passado encontraria o futuro. E mostraria que algumas famílias não nascem do sangue, mas da escolha diária de permanecer. Os dias que se seguiram à decisão de Lia foram marcados por um tipo novo de silêncio. Não o silêncio da incerteza,
mas o da adaptação. Nada mudou de forma brusca. Não houve festas, anúncios ou discursos emocionados. A vida começou a se reorganizar com cuidado, como quem arruma uma casa antiga sem querer quebrar o que ainda está de pé. Lia passou a frequentar a casa do bilionário durante o dia, retornando ao hospital apenas para avaliações finais. Era uma casa grande, com corredores amplos e janelas altas, mas curiosamente acolhedora. Não porque fosse luxuosa, Lia já aprendera que luxo não significava aconchego, mas porque havia algo novo ali, presença. O bilionário começou a chegar mais cedo do trabalho. Cancelou reuniões que antes considerava inadiáveis. Sentava-se à mesa com os dois, mesmo quando o jantar era simples. O menino observava tudo com atenção, como quem tenta memorizar cada detalhe por medo de que desapareça. "Oh, você não precisa mudar tudo de uma vez", disse Lia certa noite, percebendo o esforço. Ele sorriu, cansado. "Eu sei, mas preciso mudar alguma coisa todos os dias. Senão, volto a ser quem eu era." Ela entendeu. Apesar do cuidado, Lia sentia algo inquieto crescer dentro de si. Não era arrependimento? Era algo mais profundo? A sensação de que o passado, por mais distante que parecesse, nunca desaparecia completamente. Ele apenas esperava o momento certo para reaparecer. Esse momento chegou numa tarde chuvosa. A assistente social telefonou pedindo uma conversa urgente. Sua voz estava diferente, mais tensa do que o habitual. O bilionário atendeu e ouviu em silêncio, o semblante se fechando a cada frase. Quando desligou, ficou parado por alguns segundos. "Aconteceu alguma coisa?", perguntou Lia, que observava à distância. Ele respirou fundo antes de responder. "Encontraram alguém", disse. "Alguém que diz ter feito parte da sua vida." O coração de Lia acelerou. "Quem?", perguntou com cautela. "Uma mulher", respondeu ele. "Ela afirma ter convivido com você quando era menor. Não como mãe, mas como alguém que cuidou de você por um tempo." Lia sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se devagar. "Ela quer o quê?" "Quer falar com você." O silêncio que se instalou foi pesado. Naquela noite, Lia quase não dormiu. Lembranças fragmentadas começaram a surgir, como pedaços de um quebra-cabeça antigo. Vozes confusas, lugares temporários, despedidas sem explicação. Ela sempre soubera que não surgira do nada, mas nunca imaginara que alguém do passado pudesse reaparecer agora. "Você não precisa vê-la", disse o bilionário ao perceber a inquietação. "A decisão é sua." "Eu sei", respondeu Lia, "mas fugir também é uma escolha, e eu já fugi demais." O encontro foi marcado em um local neutro, simples. A assistente social acompanharia tudo. O bilionário esperou do lado de fora, respeitando o espaço. A mulher era mais velha do que Lia imaginara. Tinha o rosto marcado pelo tempo e pelo cansaço. Seus olhos, porém, revelavam algo difícil de definir: culpa misturada com alívio. "Eu não sabia se você ia querer me ver", disse a mulher assim que se sentaram. "Eu também não sabia", respondeu Lia com honestidade. Houve um silêncio desconfortável. "Eu cuidei de você por um tempo", continuou a mulher. "Não fui boa o bastante. Não fiquei." "Eu sei." Lia sentiu um aperto no peito. "Por que veio agora?", perguntou. A mulher abaixou o olhar. "Porque vi sua história e percebi que você não era mais invisível." "E por quê?", hesitou. "Achei que devia algo a você, nem que fosse uma explicação." Lia respirou fundo. "Eu não lembro de muita coisa", disse. "Só lembro de esperar. Sempre." A mulher assentiu com lágrimas contidas.
Eu também esperei. Mas esperei errado. Não houve pedido explícito. Não houve reivindicação. A mulher não pediu guarda, nem presença constante. Pediu apenas perdão. Lia não respondeu imediatamente. Precisou de tempo. Quando saiu, encontrou o bilionário à sua espera. "Como você está?" ele perguntou. "Confusa?" respondeu, "mas inteira." Nos dias seguintes, Lia ficou mais quieta. Não se afastou, não se fechou, mas pensava muito. O menino percebeu. "Você vai embora?" perguntou num tom quase infantil. Lia se ajoelhou à frente dele. "Não", disse com firmeza, "mas estou aprendendo que ficar também significa lidar com coisas difíceis." Ele assentiu, confiando. O bilionário, por sua vez, enfrentava seus próprios fantasmas. O encontro com o passado de Lia o fez refletir sobre o que significava assumir um papel que não começava do zero. Amar alguém era também aceitar tudo o que vinha antes. Em uma conversa franca com a assistente social, ele foi direto. "Não quero apagar o passado dela", disse. "Quero aprender a conviver com ele." A mulher sorriu. "Isso é mais raro do que parece." Pouco a pouco, Lia começou a falar. Não sobre tudo, não de uma vez, mas o suficiente para não carregar sozinha. Descobriu que o bilionário sabia ouvir sem consertar, que o menino sabia ouvir sem julgar, e isso foi decisivo. Certa noite, Lia sentou-se à mesa e disse algo que ninguém esperava. "Eu quero que aquela mulher saiba que eu estou bem. Não para provar nada, só para que ela pare de carregar culpa." O bilionário concordou. "Podemos fazer isso do seu jeito." A mensagem foi enviada. Simples, respeitosa, sem promessas. Com isso, algo dentro de Lia se acomodou. Ela percebeu que escolher aquela família não significava apagar quem fora antes. Significava integrar. O processo legal avançava. Faltava pouco para a decisão final ser oficializada. A mídia aguardava. O público especulava. Mas, dentro daquela casa, o foco era outro: construir o cotidiano. O menino começou a chamar Lia de irmã sem perceber. O bilionário ouviu da cozinha e não corrigiu. Sorriu. Numa tarde comum, Lia observou os dois rindo por algo banal e sentiu algo que jamais sentira antes: pertencimento sem dívida. O passado havia batido à porta. Ela abrira, ouviu e fechara com cuidado. Agora estava pronta, porque algumas histórias só se completam quando aprendemos que o passado não define o futuro, apenas o acompanha. E o último capítulo se aproximava. O dia amanheceu com uma luz suave, como se o tempo tivesse decidido ser gentil. Para Lia, aquele não era apenas mais um dia. Era o fim de uma travessia longa e silenciosa. Não havia fogos nem câmeras à porta. Havia algo melhor: calma. A decisão legal estava marcada para aquela manhã. Nada dramático, nada público. Apenas a formalização de algo que, emocionalmente, já estava resolvido havia dias. Ainda assim, Lia sentia o coração acelerar. Não por medo de perder, mas pelo peso simbólico de finalmente ficar. Ela se arrumou sozinha. Escolheu roupas simples, confortáveis. Olhou-se no espelho por alguns segundos e percebeu algo que a surpreendeu. Não se via mais como alguém à espera. Via-se como alguém em movimento. Na sala, o bilionário e o menino aguardavam. Não falavam muito. Não era necessário. A presença já dizia tudo. "Pronta?" perguntou ele com cuidado. Lia assentiu. "Acho que sempre estive. Só não sabia." O trajeto até o local da audiência foi silencioso. O menino segurava a mão dela, distraído, como se aquele gesto já fizesse parte de sua rotina. O bilionário observava os dois pelo retrovisor,
com o coração cheio de uma responsabilidade que ele finalmente aceitara com inteireza. A audiência foi rápida, técnica. Palavras formais, termos legais, assinaturas. Em nenhum momento Lia se sentiu um objeto do processo. Seu nome foi dito com respeito, sua história reconhecida, sua voz validada. Você confirma sua decisão? Perguntou a juíza, olhando diretamente para ela. Lia respirou fundo. Confirmo, respondeu, porque eu escolhi ficar onde me escutam. Não houve mais perguntas. Quando tudo terminou, não houve aplausos. Apenas um silêncio cheio de significado. O tipo de silêncio que não pesa, sustenta. Do lado de fora, o bilionário ajoelhou-se diante de Lia, ficando na altura dos seus olhos. Obrigado por confiar, disse ele. Eu sei que confiança não se pede, se constrói. Lia pensou por um instante. Então, vamos construir, respondeu. O menino sorriu aliviado, como se finalmente pudesse respirar por inteiro. Nos dias que se seguiram, a vida começou a se acomodar em algo novo e simples. Não perfeito, real. Lia foi matriculada em uma escola pequena, longe de holofotes. No primeiro dia, segurou a mochila com força. O bilionário acompanhou até o portão, mas não ficou observando demais. Aprendera a soltar. Se eu quiser falar depois, disse Lia. Eu estarei lá, respondeu ele. Mesmo que você não queira. Ela sorriu e entrou. Em casa, mudanças sutis continuavam. Jantares sem pressa. Conversas sem agenda. Silêncios compartilhados. O bilionário aprendeu a ouvir histórias pequenas. O menino aprendeu a dividir espaço. Lia aprendeu algo ainda maior, que não precisava provar seu valor todos os dias. A mídia, por fim, perdeu o interesse. Sem escândalo, sem disputa pública, sem espetáculo. E isso foi um alívio. Lia não queria ser lembrada como a menina do gesto. Queria ser conhecida pelo nome, pela pessoa. Certa noite, sentados na sala, o menino fez uma pergunta inesperada. Você se arrepende? Lia pensou com cuidado. Não, respondeu. Mas eu respeito quem eu fui antes. Ela fez o que pôde. O bilionário ouviu aquilo como uma lição silenciosa. Meses depois, Lia recebeu uma carta. Era da mulher do passado. Poucas linhas. Gratidão, alívio, despedida. Lia leu, dobrou o papel com cuidado e guardou numa caixa simples. Não para esquecer, mas para não carregar mais peso do que precisava. Em uma tarde comum, enquanto ajudava o bilionário a preparar algo simples na cozinha, ela disse algo que mudou tudo. Posso te chamar de pai agora? Ele ficou imóvel por um segundo. Não por surpresa, por emoção. Quando você quiser, respondeu com a voz firme. Então, pai, disse Lia, sem cerimônia. Ele fechou os olhos por um instante, não para segurar lágrimas, mas para sentir o momento por inteiro. A palavra não veio carregada de obrigação. Veio de escolha. Naquela noite, Lia escreveu algo em um caderno novo. Não era um diário, era um começo. Eu não fui salva, eu escolhi ficar. O gesto que um dia mudara tudo, agora fazia parte do passado. Importante, sim, mas não definidor. Lia não era mais a menina invisível, nem a heroína silenciosa. Ela era filha, irmã, criança e, acima de tudo, alguém que finalmente encontrara um lugar onde não precisava se jogar à frente de nada para ser vista. Porque o verdadeiro final feliz não foi quando ela salvou alguém, foi quando alguém ficou.